Dando continuidade à nossa aula sobre perspectiva visual com um ponto de fuga, que os primeiros exercícios foram esses aqui, né, que foram feitos com um ponto no centro da folha e também com a linha do horizonte, que são as coisas principais, né, dessa técnica, a linha do horizonte, o ponto de fuga, tudo centralizado, né. A gente vai ver agora como fazer situações de paisagens em que há perspectiva, se nota que tem um ponto de fuga para onde todas as linhas vão se encontrar, mas o ponto de fuga não está dentro da folha, né? Não está a linha do horizonte existe, mas o ponto de fuga não está localizado dentro do espaço. Vamos assistir vários exemplos que temos que desenvolver. Por exemplo, eu separei umas paisagens aqui de uma história sobre o rio que eu mostrei um pouco já. Ó, aqui dois exemplos. Aqui, ponto de fuga. Aqui, praticamente um ponto de fuga se resolve esses desenhos. Mas o ponto de fuga não está dentro do espaço, né? Esses dois casos aqui. Isso aqui é no centro do rio, todos na mesma rua, que é um espaço chamado Beco do Rato. Espaço bem cultural, no Rio de Janeiro, no bairro da Glória, né? Aqui também, ó, você está dando a parte mais elevada de um prédio, mas ponto de fuga existe, mas eles não está dentro da folha. Tem um exemplo mais complexo aqui de Resende, e aqui um desenho feito na rua, ainda na minha cidade natal, em 99, onde vai ter uma perspectiva, a gente vai caminhar esse muro, essa rua, mas também fora, né? Depois de uma certa prática você começa a entender que as linhas as que estão acima da sua visão, elas têm que descer. E as que estão abaixo da sua visão, que é a linha do horizonte, ela tem que subir. Então isso você aplica depois na rua. Esse foi um dos últimos para essa história também sobre o rio, na Glória também, né, que é o Beco do Rato. Claro que aqui eu usei mais um ponto de fuga, mas se aqui tivesse só um paredão, praticamente um ponto de fuga só resolve bastante do desenho, ó, porque todas as linhas, ó, vão né, se encontrando aqui, fora da folha, né? Mas isso é muito simples de resolver tecnicamente, né? Olha só, vou mostrar aqui, eu já até comecei aqui a linha do horizonte, para adiantar tempo, ó, a linha do horizonte, eu mais ou menos centralizei, essa é a folha do desenho, vamos supor que eu quero fazer meu desenho, vamos supor que eu vou fazer uma paisagem como se fosse essa aqui, próxima disso aqui, ou disso aqui, por exemplo, né? Aqui, uma folha vertical, trabalhamos na horizontal, da outra vez vamos trabalhar com a folha vertical agora, como exemplo, né? E ponto de fuga fora. Então, o que eu faço? Eu prendo, né? Nesse caso aqui eu prendi na mesa, mas ela pode também ser presa uma na outra. O importante é você anexar uma folha na sua folha principal só para fazer o ponto de fuga. Depois essa folha pode ser descartada, né? Então, e a base de junção dessas folhas, né, é a linha do horizonte. A linha do horizonte que está aqui no seu desenho principal, ela vai continuar nessa folha vizinha até onde você quiser. Você tem que ter uma régua um pouco maior, às vezes, para fazer, dependendo do tamanho da sua folha, né? Mas aí, ó, você pode fazer o ponto de fuga na folha ao lado. E às vezes você pode usar até mais de um, se for o caso da paisagem. Mas como agora a gente está vendo alguma coisa mais básica, né? Vamos usar um ponto só. Mas ele pode se deslocar aonde você precisar, né? E aqui, por exemplo, ó, uma coisa importante é você for fazer uma paisagem, você tem da linha do horizonte e a linha da visão do espectador, é a coisa principal, né? Tá aqui, LH, ponto de fuga, situei aqui, PF, certo? Então, ó, vamos supor que a gente vai fazer aquela rua, aí você tem paredes, plano vertical e plano horizontal. Como você separa isso já na folha, no desenho, né? Como você separa
diferenciar o que é um plano vertical e um plano horizontal usando só um ponto de fuga. Vamos supor que aqui neste espaço eu quero fazer a minha rua, eu vou fazer 2 casas, né? Então eu fiz a linha do horizonte, depois fiz o ponto de fuga, e o terceiro passo eu posso, se eu estou inventando a paisagem, eu estou criando uma, eu posso milimetrar a parte esquerda aqui da minha folha, né, de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2, depende da necessidade. Então eu ligo esses centímetros aqui, ó, no ponto de fuga. Ó, aqui eu já liguei um, vou ligar outro. Isso vai ser de acordo com a necessidade do desenho que você vai fazer. Não tem um número certo de pontos ou de linhas para usar. Depende da complexidade. Quanto mais simples, né, de objetos, de detalhes, menos linhas. Quanto mais detalhes, eu estou fazendo bastante linhas aqui para dar um exemplo de ter recursos para usar, certo? Aqui, ó. Fazendo de 1 em 1 centímetro, ponto, ligando no ponto de fuga. Vou fazer aqui uns 10 centímetros para cima e mais uns 10 para baixo aqui. Não importa também muito a numeração, a quantidade depende muito do que você vai criar, certo? Aqui. Estou ligando tudo no ponto de fuga. A régua aqui estava quebrada, mas tudo bem. Aqui. Então vamos supor que eu vá até aqui e depois, a partir daqui, eu decida que seja o chão. Daqui para cá é parede, daqui para cá é chão. O que vai diferenciar é o seguinte: vamos supor que eu vá fazer aqui nessa paisagem três casas. 3 casas. A primeira aqui tem 10 centímetros de largura. Fazer uma linha vertical, ó, agora vertical, para diferenciar uma casa da outra. Então aqui eu tenho a parede da casa. E daqui para baixo, dessa linha aqui mais forte que eu fiz, ó, ligar no ponto de fuga, é o chão, né? Aí a outra casa, eu vou fazer um pouco, fazer com 9 centímetros, fazer um pouco mais estreita, para dar aquela ilusão de distanciamento. Então a casa aqui está mais próxima, quanto mais perto do ponto de fuga, mais longe ela fica, certo? Ó, essa aqui já vou fazer com, posso até fazer com 7. 2 centímetros a menos que a outra, tá? Aqui. Então aqui eu usei 10 centímetros, mas aqui a minha folha é grande, você tem que dividir aí, se a folha é menor, né, se a folha é A4, pela metade do tamanho. Aqui eu usei 9 e aqui 7. Então tem aqui 3 divisões que eu posso fazer 3 casas. E aí, para diferenciar o chão da parede, eu tenho que me basear na linha do horizonte ou na margem da folha e fazer uma linha horizontal, usando esses pontos aqui, esses 3 pontos que ligam a divisão da casa com a base, divisão das casas com a base. Só que aí eu vamos supor que aqui quero fazer uma calçada, né? Vou ter que ter mais um ponto aqui. Fazendo aqui, esses vídeos estão meio lentos, pessoal, porque também estou dando tempo para vocês fazerem juntos, se precisar, né? Então aqui, fiz mais 2 linhas, dando uma distância aqui de 6 centímetros, tá? O 7 aqui, tá embaixo. E aí eu uso esse ponto aqui de referência e faço uma linha horizontal. Aqui mais uma. Ó, aqui eu tenho que manter horizontal, não posso inclinar. A não sei que eu estivesse usando mais um ponto, mas estou usando só um ponto de fuga. Tá? Então aqui eu tenho essa aqui vai ser a divisão entre uma calçada e outra. E aqui a divisão entre as paredes das casas, né? E aqui,
para ser, por exemplo, tão simples quanto os outros desenhos, eu posso fazer aqui sobrados, posso fazer várias coisas e tal, vários tipos de prédios. Posso fazer prédios menores, maiores, depende muito do tempo e da dedicação de cada um. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma casa, tá? Simples assim, o nosso tempo também não se esgotar muito. Aqui eu vou dar um detalhe aqui em cima para não ficar, diferenciar um pouco, tá certo? Aqui, por exemplo, eu posso apagar aqui, ó. Já que eu não só fiz ela até ali, eu posso apagar a parte de cima que sobrou dela, ó, certo? E aqui ao lado, vamos supor que possa fazer um comércio, aí eu faço uma porta maior, né? Você pode manter o alinhamento das portas, ó, manter sempre uma linha para as portas e para as janelas também, para ficar mais coerente. Mas também você pode fazer alterações, fazer coisa aqui, fazer tipo como um depósito, então eu posso fazer só uma janela grande em cima. Ó, sempre usando as linhas que vêm do ponto de fuga. Aqui eu desviei um pouco, mas tá. E aqui, por exemplo, eu posso fazer, tentar usar o mesmo alinhamento dessas portas, ó. Aqui, fazer do mesmo tamanho, só que fazer reto em cima para as portas terem a mesma altura, um certo padrão na cidade, tá? Aqui eu vou fazer uma janela e uma porta, essas coisas mais básicas. Ó, como aqui eu alinhei, eu vou fazer esse meio círculo aqui para poder ficar na mesma altura, né? Como aqui um sobrado, posso usar o alinhamento da porta para fazer uma janela em cima, tá? Eu não estou medindo aqui, pessoal, fazendo bem rápido porque os vídeos têm se estendido e demora muito para carregar, mas então isso aqui, ó, vocês podem criar do jeito que quiserem, suas casas, sua cidade e tal, mas sua rua, né? Mas tem que ter essa orientação aqui, né? Aqui, por exemplo, como não é uma casa toda, né? Poderia ser uma casa aqui ocupando todo o espaço. Ficou uma divisão entre esta casa e esta, né? E esta aqui no meio, tá certo? Mais baixa, então aqui fica um espaço. Então como que eu vou preencher esse espaço? A princípio esse espaço aqui é a lateral desta casa. Aqui é a fachada dela, ó. Fachada, se for escrever alguma coisa, tem que escrever dentro das linhas do horizonte, das linhas que vão para o ponto de fuga, né? Aqui é a fachada e aqui é a lateral. A lateral eu não posso usar o ponto de fuga, eu tenho que fazer a mesma orientação da divisão da calçada, usar uma linha horizontal. Ó. Uma linha horizontal, posso botar um fim nela aqui, se eu quiser. Então isso vai diferenciar a fachada de parte lateral. Aqui eu posso dar continuidade fazendo outra casa, né? Ó, certo? Mais uma porta aqui eu posso pintar isso para diferenciar. Eu posso em cima, se eu quiser fazer uma casa, essas que tem duas águas, né? Aqui, ó. Fazer uma pirâmide, quer dizer, um triângulo aqui em cima. E depois, como se fosse a cozinheira da casa, ela tem que vir no sentido horizontal, aqui para cá, certo? Então isso vai dar essa certa tridimensionalidade, né, para o espaço, de forma bem prática, né? Você pode, ela tem que ser usada tanto para criar as paisagens, quanto para às vezes reproduzir uma paisagem da rua ou de uma foto, né? Você vai querer desenhar uma foto,
tem que colocar na perspectiva, certo? Então essa divisão aqui de chão e parede, através da orientação horizontal e vertical, tem que formar um ângulo de 90 graus para diferenciar. Aqui vamos supor que seja, isso aqui é calçada, aqui seria a rua, né? A gente pode, vamos ficar um vazio aqui, vou fazer a rua também com linhas horizontais aqui, de forma tanto aleatória assim de medida. Mas se quiser fazer umas pedras na rua, algum calçamento mais elaborado aqui, você usa o ponto de fuga para fazer essa. Pode dividir. Aqui eu estou fazendo no olho, né? Depois está continuando com uma régua menor aqui, até chegar à margem da folha. Só continua na mesma linha, tá? Que é a mesma linha que vem do ponto de fuga, ok, pessoal? Então é isso, ó, tudo vai para o ponto de fuga que está fora da folha. Depois é só tirar a folha e ficar com o desenho principal, certo? É o efeito aqui, como voltando, ó, esses desenhos, né? Mesmo sentido, só que aqui uma linha do horizonte embaixo, aqui uma linha do horizonte no meio, só muda a posição da linha do horizonte, certo?